Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nesta manhã abençoada de sexta-feira. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós estamos aí passo a passo, nós estamos lendo em um capítulo por dia, mas como Gideão, cansados, mas porém perseguindo. O mais importante é que nós estamos aqui. Eu gostaria muito que você continuasse na sua leitura da Bíblia. E principalmente agora no livro de Daniel, que você viesse meditar e aqui você vai entender, eu creio que eu vou te ajudar, conseguir te ajudar a entender um pouco mais das Escrituras Sagradas. E sempre eu estou explicando para vocês que o desafio é assim, você lê e eu explico, e nós juntos vamos evoluir espiritualmente. O capítulo 3 de Daniel é muito interessante e eu creio que você leu. E se você não leu, leia, que é algo glorioso. Vai mostrar que a fidelidade dos amigos de Daniel é em face à idolatria imposta, né? Então, a fidelidade desses três homens, dos amigos de Daniel, e a proteção divina sobre eles, que Deus é poderoso. E eu creio que a mão de Deus está sobre nossas vidas, né? Demonstrando aqui o poder de Deus sobre a criação e a lealdade que ele merece, né? Capítulo 3, Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de ouro muito grande, gigantesca, e ele ordena que todos em seu reino venham se prostrar. Quando eles ouvirem o som da trombeta, diz as Escrituras Sagradas que todos tinham que se prostrar e adorar aquela imagem. Então, quando eles ouvirem o som dos instrumentos, eles teriam que se curvar e adorar aquele Deus. Então a imagem era gigantesca, a imagem era muito grande e todos tinham que fazer aquilo. E aqueles que se recusassem a obedecer seriam lançados numa fornalha ardente de fogo, né? E nós temos aqui essa linda história da Bíblia, os três amigos de Daniel, que receberam nomes lá em lá na Babilônia, né? Eles receberam os novos nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, esses amigos aqui de Daniel, eles se recusaram a se prostrar para aquela imagem, mostrando a sua fidelidade a Deus. Isso é muito forte, né? Muito forte mesmo. Eles mostraram que estavam sendo fiéis ao Senhor. Aqui, eles não se curvaram, eles não adoraram aquela imagem e eles foram jogados. Mas neste capítulo fala que quem jogou eles naquelas fornalhas, quem jogou eles foram queimados pelo fogo. Aquela fornalha, ela foi aumentado 7 vezes mais. Potência total. Então, a labareda de fogo estava muito forte. E eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquela fornalha. E lá de cima, o rei Nabucodonosor, ele viu que não era 3, mas ele viu que era 4. E o 4 tinha a semelhança do Deus Altíssimo. Isso é algo glorioso. Deus guarda, Deus livra, Deus protege aqueles que temem a Ele. Aqueles que ouvem a tua voz, obedece e pratica. Então Deus guardou. Quando eles saíram daquela fornalha, os seus cabelos não tinham sido chamuscados. E nem sua roupa, nem seu chapéu estava com cheiro de fumaça. Porque quem é fogo não é queimado pelo fogo. Fogo não queima fogo. Então, olha só a importância de você não se prostrar, de você não se corromper, de você não virar as costas, mas continue sendo fiel, lealdade, fidelidade a Deus. Isso é algo glorioso. Foi isso que aqueles três homens fizeram.
Eles foram fiéis, mas eles perseveraram. Eles foram levados à morte, mas eles permaneceram sendo fiéis ao Senhor. Olha a importância de você permanecer sendo fiel ao Senhor. Então, mesmo diante disso, né, eles poderiam se curvar, mas eles foram fiéis. Então, eles foram levados à morte, mas eles perseveraram, foram fiéis ao Senhor. Então, houve o livramento. Diz aqui a Bíblia, houve o livramento. A fornalha foi aumentada 7 vezes mais. Mas esses 3 homens aqui, que foram guerreiros, que foram obedientes, eles permaneceram. Viram o milagre, viram a manifestação. Resumindo, vale a pena você ser leal, vale a pena você ser fiel, vale a pena você perseverar até o fim. Não é quem chega primeiro, é quem entende primeiro. É quem persevera, é aquele que vai até o fim. Então, como eu abri aqui, falando aqui com vocês, quantas foram as pessoas que lá no começo do ano começaram a leitura da Bíblia com a gente. É uma verdade, mas foi parando. Você veja que eu queria ler muito mais com vocês. Mas eu estou lendo um capítulo. O importante é você não parar. Então, o capítulo 3 fala da lealdade dos amigos de Daniel. Quero ler aqui para vocês. Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atiraram na fornalha em chamas. Amarraram eles, mas lá dentro da fornalha eles estavam soltos, porque quem é de Deus não fica amarrado, não. Quem é de Deus não fica com a vida travada, não. E diz assim, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes e do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. E os 3, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente, a quem a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmou, levanta-se, e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, senhor, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo o 4º homem, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º parece como um filho dos deuses. Eu leio essa palavra, é muito forte. Eles estão soltos. E o 4º homem é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Isso é muito forte. Vai ter livramento, vai ter resposta, vai ter bênção na sua vida, porque Deus é contigo. Tá certo? Vou ficando por aqui com a minha participação. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar. Ontem nós realizamos a nossa célula, a célula Conectados. Hoje vai ter a célula lá na casa da irmã Érica, e eu creio que vai ser uma bênção. E domingo, em caráter especial, Santa Ceia do Senhor Jesus, às 9 horas da manhã. Avenida Guapira, 815, às 9 horas. Eu aguardo por todos vocês. Deus abençoe a todos e até mais.